Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Ora viva, caros amigos, mais uma vez a Rede Renova a chegar até a tua casa ou aonde tu estiveres. E hoje temos aqui novamente a participação da nossa irmã Jurema. Ora viva, boa noite, tudo bom? Tudo bom, pastor Nuno, boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo em direto, aqueles que de alguma forma vão assistir depois. Espero que essa mensagem abençoe a vida de cada um de vocês, porque nós fazemos isto justamente para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e na vida de cada um de vocês. Espero que seja um tempo muito proveitoso e que Deus possa falar poderosamente na vida de cada um. Amém? Amém, amém. Irmã Jurema, da outra vez tivemos bom feedback, que realmente correu muito bem e as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, e como acabou de assim orar, que o Senhor também possa impactar a tua vida com um assunto hoje que é bastante interessante. É verdade. Coração é verdade. de servo, né? A gente vai falar um pouquinho de servo, né? Isso. Vamos identificar aqui como a gente pode saber quem é um verdadeiro servo do Senhor. Isso. Porque eu costumo dizer, né? Há muita coisa lá fora que não condiz com a palavra. E normalmente as pessoas saem da presença do Senhor acreditando que numa falsa verdade, né? Pelo fato de não conseguirem discernir quem é um verdadeiro servo daquele que não é. Então nós precisamos entender, né? Quem é um verdadeiro servo do Senhor? Qual é a essência de um verdadeiro servo do Senhor? E eu costumo dizer para quem já tem conhecimento da palavra, a Bíblia é o nosso ensinamento do início ao fim de todas as coisas. Correto. Ela nos ensina tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, para justamente não passarmos por essas situações e depois se afastar dos caminhos do Senhor, que é justamente o que o inimigo das nossas almas quer. Ele não quer que nós conhecemos o Senhor, Ele não quer que nós um dia estejamos com o Senhor, né? Desde o início da criação do mundo até hoje, Ele luta contra isto, né? E nós vemos aqui justamente ensinar um pouquinho disso, para que as pessoas venham entender que, claro, nós somos humanos e todos somos falhos. Todos temos os nossos altos e baixos, mas nós temos que conhecer a essência, né? Porque nosso Deus e Jesus nos deixou uma essência. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. E a palavra nos ensina isto. Muito bem. Né? A palavra nos ensina. E por isso mesmo, caros amigos, hoje te convidamos, primeiramente, a ir buscar a tua palavra, porque nada daquilo que vamos falar está fora da mesma, ou seja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e por isso essa palavra está escrita naquilo que nós chamamos e conhecemos como Bíblia Sagrada. E hoje vamos ler aqui um texto em 2 de Reis, capítulo 5. Sim, correto? Muito é verdade. Bem. Vamos ver aqui 3 personagens interessantes. Sim, sim. A gente vai ler praticamente a história toda, mas podemos ficar até o 17. Exatamente. Que é onde foi que Deus falou através da sua palavra, e é interessante que eu aprendo primeiro, né? A palavra do Senhor é muito rica, que antes de falar qualquer coisa, né, para alguém, como um professor, ele precisa saber primeiro. Então, assim, eu aprendi, porque ela se renova, não é uma teoria que segue aquela linha e é aquilo e pronto. Não, a palavra do Senhor se renova. E para os dias de hoje, o Senhor veio falar muito ao meu coração em relação a essa palavra, porque eu creio que está a faltar muito isto em nós. Quando eu falo primeiro conosco. A gente tem que analisar nós mesmos, né?
Porque uma das coisas que a gente também aprende é que Jesus nunca veio para apontar dedo a ninguém. Ele veio para ensinar e para nos salvar, né? Essa situação de apontar dedo e achar que um é melhor do que o outro, esquece que está fora mesmo do que a palavra nos ensina. Amém? Amém. Então vamos ver aí a história, uma história que possivelmente muitos já conhecem. Se tu nos acompanhas pela primeira vez, seja bem-vindo, antes de mais. E realmente vamos ver aqui uma história, não uma história, mas uma situação daquilo que aconteceu de verdade. Sim. E que vai trazer um ensino tremendo às nossas vidas. Segunda de Reis, então tu que já trouxeste a tua palavra para junto de ti, Segunda de Reis, no capítulo 5, do versículo 1 até o 17, diz na minha versão: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Ou seja, muito bom homem, muito forte, mas com uma doença, tinha lepra. No versículo 2 lemos: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ora, no versículo 5 nós lemos: Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E assim foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, está a ver? Eliseu, homem de Deus, muito verdade. Bom, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir antes de mim, e saberá que há profeta em Israel. Oh, que convicção! Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém lá Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abamar e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura tu não o farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Oh, glória! Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tornes uma bênção do teu servo, ou que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, de que não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, e ele continuou a recusar. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra,
de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia, glória Amém. a Deus. Amém. Passagem maravilhosa. É verdade. Tremendo testemunho. Eu já li várias vezes essa passagem, né? Mas pronto, quando Deus quer falar com a igreja, trabalhar algo, né? Ele vai dando os detalhes, né? Ele vai esmiuçando e o Espírito Santo de Deus vai revelando aquilo que a gente precisa passar. A história praticamente foca em Naamã e no profeta Eliseu, que era um grande homem de Deus, né? Exatamente. Pronto, foi o sucessor de Elias. Mas quando o Senhor falou para mim, filha, vai falar de servo, e me trouxe essa palavra, Ele me atentou à menina. A serva, A da esposa de menina, Naamã. sim, Ok. a menina. Por quê? Porque eu fiz essa pergunta, mas por que a menina? Eliseu também é um servo, né? Sim. E nós vamos também falar dele. Pronto, e foi muito importante. Sim. Mas tudo começou com uma menina, com uma jovem. A Bíblia não diz a idade dela. Mas assim, quando fala uma menina, uma jovem, vamos lá, o quê? Uns 15, 16, ou até um pouquinho Até menos. menos, talvez. Pois, né? A gente não pode confirmar com certeza. Mas... E aí eu fiquei a pensar, né? Poxa, realmente, ela é uma verdadeira serva. Por quê? Porque ela vivia lá em Israel, com a família dela, Isso. né? Ela estava no meio do povo dela, cultuava o Deus dela, que é o nosso Senhor, né? O Deus de todas as coisas, o Deus de Israel. E eu acredito que ela tinha muitos sonhos, como toda jovem, Amém. né? E eu falei, Senhor, é mesmo tremendo. E de uma hora para outra, os sonhos dela ruíram. Por quê? Porque ela foi raptada. Isso. Naamã a tirou de lá e levou ela como serva, né? Naquela época um servo era como se fosse um escravo. Não tinha pagamento, não tinha férias, não tinha vida própria, não fazia o que quer, né? E tirou ela e levou ela para sua casa. Como a palavra diz, que o próprio pastor Nuno leu, ela começou a servir a mulher de Naamã, É isso né? mesmo. E eu fiquei a pensar, epa, quantos de nós, muitas das vezes, criamos planos, né? Idealizamos coisas e de uma hora para outra aquilo ruim. Mas eu quero dizer para vocês aí de casa que assim, os nossos planos podem ruir, mas os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Eles vão todos eles se cumprir. E o mais interessante é que eu acredito que essa menina tinha convicção disso no coração dela, sabe, o pastor Nuno? Por quê? Porque quando a gente vai começar a ler a história e é por Deus, né, que nos direciona, você vê que apesar dela ser jovem, dela ser estrangeira e dela ser mulher, né? Porque Sim. naquela época a mulher também não tinha uma voz assim muito ativa entre a sociedade e principalmente aos homens. Né? Quando ela falou com o seu senhor Naamã, Sim. né? Ele ouviu. Então eu parei para pensar. Ela pode ter saído do contexto do país dela, da família dela, pode não ter, né, condições de ter cultuado mais o Senhor, né, por causa da situação dela ser serva em um país que ela vivia, era um país idólatra, enfim, cultuava outros deuses, mas no coração dela ela levou o Senhor, ela levou tudo que ela aprendeu. É verdade. Então isso nos ensina o quê? Que independente de onde a gente esteja, ou dos motivos. os motivos, né, por nós estamos a passar, isso não é justificativa para termos más atitudes. E aí começamos a discernir quem é um verdadeiro servo. Verdade. Porque ela tinha todos os motivos
né? Para estar revoltada. Para estar revoltada, para estar triste, para servir mal. Mas como a palavra do Senhor fala, que ele ouviu quando ela disse, né? Ah, se meu Senhor conhecesse o profeta que há em Samaria, ele seria curado. Ele ouviu, né? Se ouviu é porque o testemunho era bom. Justamente. Ela, apesar de tudo, ela foi luz no meio da escuridão. Ela trouxe vida onde haveria morte, né? E ela falou, eu acredito que ela deve ter pensado, se Deus me trouxe para cá, é porque Ele tem um propósito na minha vida. É mesmo. Porque normalmente eu fico imaginando, nós seres humanos temos uma maneira de viver que quando nós gostamos de algo, nós nos acomodamos. E nós criamos aquele nosso mundinho ali, né? Da nossa família, do nosso conforto. É assim, o nosso eu, né? E nós temos que entender que Deus não nos criou para isto, para vivermos o nosso mundinho. Então, quando Ele nos conhece e sabe quem somos, muitas das vezes aquilo que Ele faz nas nossas vidas não é para a morte, É verdade, sim. né? Mas é para que nós saiamos daquela estagnação, né? E viemos alcançar algo maior e que através disso nós também possamos alcançar outras pessoas. Então eu costumo dizer que o Senhor se serve de nós, né? É assim, ele precisa, o significado do precisar a gente tem que entender isto. Ele precisa desde o momento que a gente se dê, porque conosco ou sem a participação de cada um de nós, Ele é Deus e Ele vai fazer. Ele fez os céus e a terra e nos fez sem precisar de nós. Então assim, o precisar é o quê? Ele se agrada de servir de nós, para que, né, nós como filhos venhamos crescer. É como um pai que gosta de ensinar o filho para que ele cresça, né? Então, assim, é uma das lições que eu aprendi com essa menina. Ela foi luz no meio daquela situação, ela trouxe vida. E como a gente vai lendo os versículos, né? Quando ele vai ao rei, né? Porque assim, eu acredito que depois do rei deveria ser ele ali o mais importante, porque a palavra diz que ele era um homem, né? Muito valoroso, que tinha conquistado muitas guerras para a Síria. Então um general, possivelmente. Sim. E então eu acho que ele tinha que pedir a permissão apenas do rei. E eu achei interessante que ele fala assim: olha, o meu senhor era o rei, né? A minha serva falou assim e assim. E aí eu fiquei, epa, a serva falou para ele assim, tudo bem, vá lá. A serva, pelo menos, estava ali e dava um bom testemunho. Então ele falou, pô, já que eu estou leproso, né? E ela tem sido boa, mesmo diante de tudo que eu fiz. Nunca vi ela murmurar, nunca vi ela reclamar, nunca vi ela, né? Então eu vou falar com o rei. Mas aí o mais interessante disso tudo é que o rei, quando ouviu, falou, vai. E eu fiquei pensando, um rei acatar a ordem de um servo, normalmente é um servo que acata a ordem de um rei. E aí o Senhor falou assim, ela foi boca minha, ou seja, aquela serva foi boca de Deus naquela situação. E aí me chama mais uma vez a atenção de que muitas das vezes você pode, não estou aqui dizendo que as pessoas não têm que procurar crescer, nem ser prósperas, nem estudar, mas assim, tem situações na nossa vida que não adianta você ser muito poderoso, você ter um título, né, como era o caso dele, ou ter muito dinheiro ou muito estudo, que se você não ouvir a voz de Deus, nada vai fluir na sua vida, porque aí são situações que só Deus pode trabalhar, né? E aí eu percebi que não era ela, era Deus usando daquela menina para falar com o rei e o rei autorizar ele a ir. Exatamente. Então assim, ela foi boca de Deus, porque quando Deus fala, todo mundo tem que obedecer. E isso é interessante porque realmente, irmã Jurema, aquilo que está a falar e buscando aqui 2, 3 situações muito rápidas para completar aquilo que estamos aqui a falar. Ao fim e ao cabo já falamos que o Naamã ouviu primeiro a sua esposa e a sua esposa ouviu a serva, mas Naamã até poderia ter dito à sua esposa,
estás a dar ouvidos a uma escrava ou uma serva. Pronto, a palavra fala de serva, mas calhar até falou escrava. E realmente isso nos traz à lembrança aquela passagem que diz que seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Depois também, para além de sermos corretos na nossa atitude, na nossa resposta, o Senhor Jesus também diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, como a irmã Jurema acabou de dizer, independentemente das circunstâncias, e estamos a falar de uma menina que estava numa situação de escravatura. Ou seja, ela foi, e como a palavra nos falou, ela realmente foi retirada da sua família, foi retirada do seu país, como depois de guerra, porque Naamã tinha ganho aquele direito através da vitória pela guerra. E ela tinha mais motivos do que, se calhar, muitos de nós que nos queixamos da vida, e toda a vida nos queixamos. E esta menina tinha, mas ela decidiu continuar a ter o Senhor no seu coração e a confiar que havia um propósito. Sim, da mesma forma como José, que realmente na casa de Potifar, e passou aquelas coisas todas, e foi para a masmorra, bem, também passou por tremendas situações. É verdade. Mas eles são grandes ensinos porque decidiram ter o Senhor no coração. Sim, sim. Então sempre confiando no Senhor, né? Eu falo da menina porque eu achei ela muito fragilzinha, né? Eu fiquei a imaginar hoje uma menina, né? Ser tirada da sua casa e ir para um lugar estranho, sabe? E isso me chamou muita atenção. Mas assim, Deus fala, né? Que diz que Ele faz muito mais do que a gente possa pedir e imaginar, né? Deus vai além daquilo que a gente possa ver, e porque nós estamos acostumados a uma razão, a ter um limite, né? Nós temos um limite. Eu costumo dizer que a gente tem horas que a gente fica num quadrado e a gente tem dificuldade. Quando eu falo a gente, todos nós também, né? Nós também que conhecemos a palavra, temos dificuldade de ultrapassar. Acontece muitas vezes. Nós só conseguimos ultrapassar o nosso diferencial, quem crê em Jesus Cristo, nós só conseguimos ultrapassar todas essas coisas porque nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. E Ele nos orienta, Ele ainda hoje fala conosco. Através da sua palavra, através de testemunhos, através de pessoas. Ele é o mesmo, né, que nós lemos, que curou a lepra de Naamã e que ainda hoje cura. Então, nós cristãos também temos essa dificuldade. Só que assim, né, um verdadeiro servo, uma verdadeira serva, como eu disse, eles trazem luz, eles trazem vida. Porque aprenderam isso com o mestre. Nós aprendemos, nós não estávamos lá na época de Jesus, nem na época de Deus, mas Ele nos deixou isso para que nós aprendêssemos com Ele como ser. Ou seja, tudo que for ao contrário, que não traga vida, que não traga paz, que não traga amor, que não traga, né? Desculpa, não é falso. É falso. Eu costumo dizer, né? As cópias das marcas, elas são falsas, né? Existe o falso verdadeiro. Então, muitas das vezes as pessoas se afastam das suas bênçãos, se afastam dos propósitos que Deus tem para elas, até da sua salvação. Por quê? Porque não sabem discernir o verdadeiro do falso, o verdadeiro servo do falso servo. Jesus nunca veio para apontar dedo, nunca veio para condenar, Ele veio para salvar. Todos os ensinamentos, que muitas das vezes possa ser um pouco, de vez em quando, duro, mas foi para, né, nós crescermos. Qual é um pai que não corrige um filho? Então é assim, é isso que eu e o pastor Nuno estamos tentando passar para todos vocês, que a gente tem que entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do Senhor, o que não é do Senhor. E as coisas de Deus não trazem confusão, não trazem morte, não trazem doença. Nós vamos passar por algumas coisas, mas em Cristo nós vamos ser mais vencedores e vamos superar todas elas. Se esse homem não conhecia o Senhor e Deus teve misericórdia dele e o curou,
muito mais aqueles que confessam o Senhor como seu Deus e Salvador, que deixam de ser criatura e passam a ser filhos. Nós somos filhos, né? E eu exorto você hoje que não conhece também que venha conhecer o Senhor, venha ter intimidade com Ele, porque Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Amém. É poderoso aquilo que estamos a aprender nesta manhã, e nós vemos depois aqui uma atitude também não menos boa, e que tem um impacto tremendo na vida da nossa história. Pronto. Ou seja, nós vemos uma situação daquilo que estava a falar há pouco, irmã, que realmente a menina, numa situação de escravatura, a prestar serviço a uma família de desconhecidos, apesar de ter ficado numa boa casa, graças a Deus, com uma atitude de esperança, com uma palavra de... Ela poderia até pensar que realmente o meu Senhor está enfermo, ele vai morrer, pode ser que a minha história mude e seja então o Senhor a castigar, o Senhor castigou, que é o meu livramento. Mas ele decidiu trazer esperança àquela família. Ela não condenou aquele homem, ela sabia que ela não era digna de condená-lo. Porque eu costumo dizer, julgar uma causa... Todos nós temos, porque o julgar é você saber se aquilo é certo ou errado, mas a condenação só vem do Senhor. É mesmo. Porque assim, julgar você dizer, será que aquilo é realmente verdade? Será que aquilo é verdadeiramente o que tem que ser? Se não está na palavra, não é. Então assim, o julgar, quando o Senhor diz, não julgueis para não ser julgados, é nisto. É de você não, porque o julgamento vem logo agregado à sentença, né? E aí as pessoas misturam um pouquinho as coisas e acham que a gente não tem que discernir. Como não? A gente tem que saber, olha, vamos lá julgar essa peleja, isso aí é de Deus ou não é? Não é. Mas pronto, se não é, Deus vai dar aí a sentença, Ele sabe, nós vamos orar, vamos interceder para Ele agir. Então assim, ela não teve essa atitude. Eu estava meio assim receosa de falar isso para as pessoas, né, ficarem assim, ela está dizendo que ela podia ter odiado. Podia, é normal. Olha, você gostaria de ser maltratada, tirada do seio da sua família? Maltratada, que eu digo assim, ela não foi maltratada na casa, mas a forma como ela foi tirada, né? A conjetura das situações. Sim. Eu fico imaginar, ela não sabia qual era o destino dela. Da mesma forma que ela foi e ficou lá e foi bem tratada, ela podia não ser. É verdade, sim. Né? Então, depois, assim... Né? Depois já tivemos o inverso, irmã Jurema, porque realmente vemos em Israel uma grande autoridade, neste caso o rei, que tem uma casa boa, tem uma vida excelente. Pastor, não estamos mesmo espírito, e que realmente tem uma atitude. Isto é um motivo para vir guerrear outra vez contra nós, não sei o quê. Ou seja, homem a nossa de pequena atitude fé. é mesmo. Aquele homem então, misericórdia. Não é circunstâncias, não é o dinheiro que nos dá um bom caráter, não é. Ou seja, é o Senhor, é a vivência com o Senhor. A experiência que você tem. E o rei estava na terra de Israel, justamente. Conhecia o Deus Todo-Poderoso, que já lhe tinha dado algumas vitórias, certamente, que o tinha escolhido para ser rei, possivelmente. E decidiu murmurar. Pronto, vejam o esquema que o rei da Síria está a fazer contra nós para justificar uma guerra. Sou eu Deus. Ele ali, né, cercado dos conselheiros, na nação com os judeus é o Senhor. É mesmo. Olhou aquela situação, eu falei, que menino infantil, que bebê. Podia dizer assim, olha, eu não tenho poder, mas o Deus que eu sirvo fará. Vamos buscar o Senhor. Não, o homem se rasgou todo, chorou, murmurou. E eu fiquei pensando, aquela menina lá disse, se ele conhecer um homem de Deus, né? Ele vai ser curado. Aí você vê, não é a idade, né? Não é o lugar onde você é criado, não é, como eu já falei, não é o dinheiro, é a experiência que você tem. Então é mais uma lição que nós tiramos da palavra do Senhor. Deus usa quem Ele quer. É mesmo. Então você que está em casa, que se acha aí, né, uma pessoa que não serve para nada, mais um na multidão,
Ei, eu quero te dizer que isso não é uma mentira do diabo para te deixar embaixo, para te deixar com depressão, com angústia. Deus tem grandes planos para todos nós. Basta a gente querer. Amém? É a bênção do Senhor. Sinto que o Espírito Santo neste momento está a tocar em muitas vidas e que realmente possas aprender com esta história de hoje. Que realmente não é aquilo que o exterior tem te mostrado, não é aquilo que tu tens ouvido, mas é aquilo que realmente o Senhor tem a dizer acerca de ti. O próprio Deus nos deixou pela boca do Senhor Jesus a palavra: não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, meditai na palavra, busca a palavra, tem intimidade com o Senhor. E nós sabemos, porque o Senhor é bom para cada um de nós, e que quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais buscamos, como disse logo no início, quantas e quantas vezes já lemos esta passagem. E hoje, pela 10ª, pela 20ª vez que lemos a passagem, temos uma nova revelação, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. É verdade. E é isto que nos atrai no Senhor. É que Ele nos exorta com amor, Ele nos trata com carinho, nos eleva, nos mostra que realmente pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, é verdade. E não é as circunstâncias, não é aquilo aonde tu estás colocado que vai determinar o desfecho da tua vida. É aquilo que sai, como ouvimos há pouco tempo o nosso apóstolo falar, é aquilo que sai da nossa boca que contamina a nossa vida. É verdade. Por isso não é aquilo que comes, não é aquilo que ouves, não é aquilo que vês, mas é aquilo que tu declaras para a tua vida. Que possas fugir da atitude do rei de Israel e que possas cada vez mais ter a certeza: eu sei quem sou no Senhor. Amém. E se o meu Senhor, neste caso Naamã, se Naamã conhecesse o homem e o profeta de Israel, eu sei que ele seria curado. Ou melhor, é que ela não coloca, e é interessante, ela não coloca em dúvida. Eu acho que ela tem a certeza. Sim. Porque, mais uma vez, da mesma forma que ela falou e Naamã, a mulher de Naamã ouviu e levou a palavra até Naamã, Naamã aceitou a voz daquela serva, e até o rei da Síria aceitou a dica e a palavra daquela serva. É porque realmente ela tinha uma conduta digna de ser levada como uma certeza. E a mesma coisa acontece com Eliseu, porque ela confia que o homem de Deus, o profeta de Israel, Eliseu, bastava ele fazer uma oração e que Deus iria ouvir e iria cuidar de Naamã. Verdade. Eu costumo dizer que não é por muito falar, né? As nossas atitudes, muitas das vezes, e eu confesso, eu não sou uma pessoa de falar muito, eu sou um pouquinho tímida, mas pronto, quando Deus manda, a gente tem que obedecer, né? Sério? Por isso que eu estou aqui, sempre com muito temor, pronto. E é engraçado que é engraçado assim para mim, porque muitas das pessoas acham a Bíblia um pouco monótona, mas quando a gente vai entendendo a história, tem coisas até que é engraçada. Porque se a gente for ler ali quando o rei, né, chorou, não sei o quê, e Eliseu falou: epa, pera lá, manda ele vir a mim, né, para ele saber que é profeta em Israel, homem de Deus, né, em Israel. E o rei despachou logo. Falei: então, olha, toma. E assim, eu creio que Eliseu tinha a expectativa de estar frente a frente com Naamã, mas olha como que Deus faz. Deus sonda os nossos corações, sabe os nossos pensamentos, e eu acredito que ele sabia o que Naamã estava a pensar. Naamã deve ter vindo de uma cultura que devia ter aqueles rituais de passar a mão e benzer, aquelas coisas, né, de cultuar estátuas, né? As pessoas sabem do que eu estou a falar. Pronto. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele falou assim: eu vou provar para esse homem que eu sou Deus. Então ele não venha botar expectativas nele em Eliseu. E Eliseu, como um servo, lá no versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, Geazi, dizendo, né, para ele fazer as orientações.
vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Mas assim, quando a gente vai para os versículos anteriores, ele diz, Eliseu, né, para ele ir ter com ele, né, fala, deixa ouvir a mim. Então assim, ao primeiro momento, Eliseu queria estar tete a tete, mas ele também não fez por mal, porque ele não sabia os pensamentos nem o coração de Naamã. Mas eu creio que Naamã vinha com uma idolatria de lá. Tanto é que Naamã disse assim: eu pensei, né, que ele fosse se colocar de pé, tocar nas minhas chagas. Eu creio que Naamã vinha meio assim com aqueles rituais lá da Síria. Ou até dar uma oferta. Justo. Porque o texto começa a dizer que ele saiu lá com uma certa quantidade de prata, sim, e 6.000 ciclos de pagar, como ouro. Normalmente a gente vê aí, né, que você muitas vezes escutar uma mentira, porque nós estamos aqui para falar a verdade, né, ou uma indução, né, de algo, você tem que se consultar e você paga. Deus nos dá de graça e nós de graças temos que dar. Deus nunca cobrou para fazer bênção nem milagres para ninguém. Nunca. Não tem uma palavra que diga, de Gênesis e Apocalipse, que Deus cobra algo de alguém. Tudo que Ele dá por amor. E é assim que mais uma vez a gente aprende quem é um verdadeiro servo. Sabe? E Eliseu não contestou. Quando, acho que na intimidade de Eliseu com o Senhor, que o Senhor deu as instruções para ele curar Naamã, ele falou: você não vai lá não. Mas não deve também ter justificado. Deus não precisa justificar nada para ninguém, né? Ou a gente confia ou a gente não confia. Ele mandou, a gente obedece. E Eliseu falou: tá bem, então vai, Geazi, vai lá. Eu fico imaginando a cara de Naamã, né? Eu comecei a rir, depois eu comecei a rir, porque eu falei assim, eu me coloquei numa situação tipo né? Tô enferma, sou ali, né, uma pessoa muito poderosa, nariz em pé, marco uma consulta com um especialista bombástico, que custa muito caro, e eu tenho que ir para outro país para ser consultado. Chego lá no dia da consulta, esse especialista passa a receita só. Não olha nem para mim, assim. Manda um assistentezinho que eu não sei nem de onde saiu e diz assim para mim, uma coisa louca. Mesmo. Olha, dá-me um copo de água. Pois é. Ou tipo, né? Eu tô lá, vamos lá, hepatite, Covid-19, que é a onda agora. Tu tá com Covid-19, o meu senhor lá, o médico fulano de tal, disse para você se banhar 7 vezes lá no Rio Tietê. Quem não conhece o Rio Tietê no Brasil, é uma fossa a céu aberto de tudo que escorre da cidade de São Paulo. É um rio nojento, né? Aí eu ia dizer assim, esse homem tá maluco. Não pode. Não pode. Né? Aí eu fiquei assim, Naamã deve ter saído dali mais do que... Vem lá o servozinho, vem me dizer que eu tenho que me lavar no Rio Jordão. Aí depois diz, né? Não são os rios, né, de Abana e Farfá mais limpos do que esse Jordão? É verdade. E aí, mais uma vez, Deus dá-nos a lição. Quem vai te lavar, quem vai te curar sou eu. O que tu tem que fazer é um passo de fé. Exatamente. Uma atitude de fé. Por quê? Porque ali ele podia também, mais uma vez, dizer assim, como a gente vê hoje, o rio tal é medicinal. As águas, não sei de onde, são curativas. Isso. E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. E aí a gente pergunta, mas por que, Senhor? Tu és Deus, tu não precisa que tu sejas exaltado nem nada. Aí Deus vai muito mais além. Porque não era só para a cura de Naamã. Naamã não foi só curado. Mas Naamã, se a gente... Né? Quando a gente leu o 17, ele diz que nunca mais ele ia cultuar outro Deus. Ele foi liberto, ele aceitou o Deus de Israel como o único Senhor e Salvador. Então você entende? Se tivesse ali alguma dúvida que pudesse ter sido o profeta, ou pudesse ter sido o rio, né? Isso. Eu não sei se Naamã teria se convertido de fato ao Senhor. E aí a Bíblia não diz, mas eu acredito que através, né,
do testemunho da cura de Naamã, do que ele depois passou lá na Síria, a cultuar somente o nosso Deus, né? Quantas pessoas podem ter sido, através de Naamã, conhecido também esse Deus? É verdade, sim. Então, assim, as coisas de Deus são muito mais do que a nossa razão nos limita. E a gente só consegue confiar quando a gente conhece. A gente não consegue confiar quando a gente não tem intimidade nem conhece. E é como falou aí muito bem, 1 Pedro 4:10 diz que, pronto, a situação de que somos uns bons dispenseiros das coisas de Deus, mas termina o versículo dizendo que Deus não trabalha de uma, ou melhor, que Deus trabalha, é assim, Deus trabalha de uma multiforme maneira, ou seja, Deus não é quadrado. E é como acabou de dizer, se fosse um rio de água limpa, seria logo montado ali um altar, seria logo anunciado, olha, estas águas são santas, são purificadoras, e Deus não queria, porque o que curou Naamã não foi a pureza das águas, que neste caso até era um rio lamacento, mas foi a fé e a atitude de Naamã. Mas quase que ele perdeu. Quase que perdeu. Se não fosse ali um homenzinho, né? Por isso que eu digo, Deus usa quem Ele quer, que não dizem nada sobre aquele homem, era um servo dele, falou, não, se ele tivesse te pedido algo tão difícil, que não é o caso, já estás aqui. É mesmo. Né? Vais embora para casa, vais morrer. Já fizeste tudo. Eu imagino que ele deve ter feito lá na terra dele aqueles rituais todos, buscado um monte de pessoas, né? E falou, tu vais morrer. Ele está te pedindo, olha, está ali o Rio Jordão, quase ao pé de ti, vai lá. Tira a vaidade, tira a soberba, tira a sua razão quadrada de que, né? Eu entendo que não é fácil, o que eu falei, né? Vai lá tomar banho no Rio Tietê com Covid ou com hepatite. Tá maluco, eu já tô toda mal, ainda vou me banhar no esgoto. Mas assim, sabe, quando a gente ouve a voz de Deus, no caso dele, houve dúvida porque ele não conhecia. Sim. Mas nós, verdadeiros servos, nós temos que entender que quando Deus fala, é sempre para nos dar vida e prosperidade, nunca para o mal, nunca, porque tem pessoas que, porque eu estou passando por isso, porque Deus fez isso. Deus não fez nada além do que a gente possa suportar. E o que Ele está fazendo é muitas das vezes para que nós, como eu já falei, saiamos daquela zona de conforto, para que nós cresçamos, para que nós amadurecemos, porque nós precisamos disso. É verdade, sim. Nós somos como os meninos que se habituaram a brincar e depois quando chega aquela época da pré-escola que ainda parece bonito, a picar, fazer desenhos, etc. É verdade. Mas quando chega à primeira classe que é preciso já aprender o ABC, aí viram, não gosto tanto. Ou seja, é verdade. E o ser humano está sempre a buscar a razão para tudo. Sim. Só que Deus, como acabamos de falar, Ele trabalha de uma multiforma. Ele não tem início, não tem fim. Ele é o infinito e ao fim e ao cabo nós aprendemos hoje através de vários personagens, através de várias atitudes, que realmente temos de ter cada vez mais o coração de servo. Sim, é verdade. Não perguntar ao Senhor porquê, mas para quê. Sim. Porque em todas as coisas há um propósito para o Senhor abençoar a tua vida e através da tua vida que primeiramente vai ser trabalhada a abençoar a vida de outros que estejam ao teu lado. É verdade. Eu assim queria deixar, da minha parte uma conclusão que essa menina falou muito ao meu coração, que assim, não importa da onde você veio, não importa quem você é, se Deus de alguma forma te permitiu passar por situações, ou te permitiu tirar de uma terra e te colocar numa terra estranha, e tu está passando por dificuldade, está passando por um período de adaptação muito ruim, eu quero te dizer que independente disso tudo, Ele é Deus e Ele vai prover todas as suas necessidades, todas elas. Não questione isso, sabe? Não, porque Deus é amor. A essência de um servo, de uma serva de Deus é amor. E Deus vai colocar pessoas que vão te amar, vão cuidar de você. Claro, tudo é Ele,
mas ele usou a serva, ele usou o profeta Eliseu, que também é um servo, né? Ele usou até uma pessoa que não diz o nome, não diz nada, que diz: epa, vai lá, não custa nada. Então, assim, tudo que for para o teu crescimento, para o teu bem, né? Por mais que pareça louco aos teus olhos, creia, porque Deus tem muito prazer em cuidar de nós, porque Ele nos criou, eu costumo sempre dizer isso, para nos amar e cuidar de nós. O inimigo que tem sempre colocado uma venda nos nossos olhos, sempre colocado coisas más, notícias más, mas nós não fomos criados para viver nesse contexto, né? E a culpa não é de Deus, a culpa foi nossa que desobedecemos, né? É isso que eu quero deixar para vocês, que Deus ama muito vocês, e nós aqui também da Igreja Cristã do Renovo amamos muito vocês. Eu costumo dizer, né, que em primeiro lugar é Jesus, mas nós temos que ter uma família, e toda família tem um nome, né? E a nossa família é Renovo, mas o principal, o cabeça, é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um resto de boa noite, que Deus tenha falado do vosso coração, e que vocês possam ser muito abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. Irmã Jurema, foi tremendo esta nossa conversa. Dá para sentir uma vez mais o Espírito Santo a ministrar também nas nossas vidas primeiro. Amém. Estou a ser muito abençoado com esta mensagem. Há pouco rimos de uma situação, porque quem está lá em casa deve pensar que nós estudamos a palavra e que lemos a palavra. Amados, aqui nós só partilhamos o texto. A partir daí deixamos o Espírito Santo ministrar primeiramente às nossas vidas, e depois também, certamente, aí para casa. Então, aqui tudo o que foi falado hoje e nas outras redes é sempre assim, porque temos que deixar o Espírito Santo falar, é sempre debaixo da direção daquilo que realmente nós seguimos e que confiamos que realmente Ele está a tocar na tua vida. Eu tenho a certeza disso. Amém. E se nos puderes visitar, nós estamos aqui na Rua António Macedo, no lote 70, aqui em Casal do Marco, na zona industrial do Casal do Marco. És sempre muito bem-vindo. Podes também visitar o nosso site renovo.pt para ver as nossas reuniões de celebração. E tens lá os contatos também para podermos ler e ouvir-te e estar junto contigo, porque apesar da serva de Naamã estar na situação em que esteve e ter o desfecho, porque ao fim e ao cabo começou tudo com ela e acabou também tudo em Eliseu. Ou seja, há aqui vários personagens interessantes que nos ensinaram coisas tremendas hoje, mas a palavra diz para nós andarmos 2 a 2, pelo menos, porque se um tropeçar, se a fé de um fraquejar, é sempre bom nós temos alguém que nos possa levantar, que nos possa dar a mão e dizer: olha, hoje sou eu que te ajudo, para que amanhã possas ser tu a ajudar-nos. Por isso, conta connosco, estamos aqui para te ajudar, auxiliar, partilhar a palavra contigo, com todo o gosto, assim o fazemos. Amém. Isso, Pastor amados, Nuno, antes de nós terminarmos a sentir no coração, vamos fazer a oração, né? Tinha que ser, era quem ia falar. Vamos orar, claro que sim. Porque as pessoas que ainda não aceitaram Jesus possam confessar. Pastor Nuno. Hoje sou eu. Sim, graças a Deus. Muito bem. Sim, o meu pastor Nuno. Muito bem, e a palavra de Deus assim nos ensina, que realmente não tens que aceitar uma religião, não tens que aceitar uma igreja. Como a irmã falou, nós somos família Renovo, porque é a placa que temos, mas quem está no nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E Ele não te força a nada, apenas te pede que possas confiar nele, que possas seguir aquilo que está na sua palavra, e é esta oração que eu gostaria que tu pudesses fazer connosco nesta noite. Então, se puderes repetir as minhas palavras, vamos juntos fazer esta oração. Amém. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que por mais que eu possa ter falhado, eu perante Ti, eu continuo a ser amado. E é por isso, Senhor, que nesta noite, neste lugar, eu quero Te dizer: aceita o meu coração, aceita aquilo que eu sou, porque eu sei, Senhor Pai, que falhei tanto, que me desviei de princípios,
mas eu quero, a partir de hoje, corrigir-me, quero, Senhor, seguir-te, quero conhecer-te acima de tudo, como tu verdadeiramente és. Por isso, hoje, eu declaro que te aceito como o meu Senhor e também como o meu Salvador. E, Senhor, que realmente o teu Espírito Santo possa vir habitar em mim, porque, Senhor, sei que com ele eu irei caminhar no teu caminho e seguir os teus mandamentos, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. E é isso, Senhor Pai, eu estou necessitado e preciso de ti. E sei que tu não olhas mais para aquilo que eu fui e que fiz, mas para aquilo que eu sou e serei. E, Senhor, muito obrigado, porque tu és um Pai tão bom, tão maravilhoso, e sei que contigo iremos caminhar e vou ser feliz em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós oramos. Obrigado, Pai, por tudo. Senhor. Amém. E Glória amém. a Deus. Amém. 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 E é isso. Mais uma vez, irmã Jurema, muito obrigado pela presença, Obrigada por a ter vocês. aceito o convite. Obrigada. Que possa ser abençoada a sua vida, a sua Amém. família, e que muitos possam ir à salvação através dessas palavras e Amém. desse coração Amém. que está Eu sempre creio. disponível para Eu ensinar creio. a palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amo muito vocês. É Em Cristo isso. Jesus. Quanto a nós, terminou mais uma rede de renovo, mas nós estamos aqui para te ouvir, como acabamos de falar, e como sempre terminamos, sim, é possível viver feliz. Amém. Até sempre. Deus te abençoe, meu Deus querido. abençoe. Deus.